Olá, meus queridos, aqui é Daniel Japiaçu e vamos estudar hoje sobre a força elétrica. Eu peço para que você deixe seu like, seu dislike, seu comentário, compartilhe o conteúdo e depois da vinheta vamos para a nossa aula. Valeu! Então, pessoal, como dissemos na introdução, vamos falar sobre a força elétrica. Bom, inicialmente a gente lembra, né? Tem aqui, vai aparecer aí no cardzinho, que a gente estudou um pouquinho sobre as propriedades da eletrostática. E a gente sabe que quando a gente tem, por exemplo, duas cargas positivas, duas cargas elétricas positivas, o que acontece entre essas duas cargas? Elas vão se repelir, porque, segundo a eletrostática, cargas iguais acontecem, cargas de sinais iguais acontece repulsão, e se por acaso a gente tiver duas cargas de sinais diferentes, vai acontecer a atração entre elas. Bom, o fato de atrair, o fato de repelir, indica, com certeza, a aplicação de uma força. Não tem como eu repelir ou atrair alguma coisa sem aplicar uma força, né? Não tem como a gente fazer isso. E essa força, como ela nasce por causa da carga elétrica, a gente chama ela de força elétrica, né? É a natureza da força. Ela é a força elétrica, a natureza da força. Ela é, inclusive, uma das 4 forças elementares. Ela é uma força elementar. É a gravidade, uma força elementar, a força elétrica é outra, e as forças nucleares são a terceira e a quarta. Existe a força nuclear forte, a força nuclear fraca, é assunto para outros vídeos aí. Mas enfim, a força elétrica leva esse nome por causa da natureza. A natureza, ela remete à origem da força. Ela nasce por causa da carga elétrica. Bom, sabemos que a força elétrica nasce por causa da carga elétrica. Agora, como é que a gente pode calcular a força elétrica? Bom, teve um camarada chamado Charles Coulomb. Ele fez algumas pesquisas, fez alguns estudos envolvendo a força elétrica. Ele percebeu que a força elétrica, ela depende de algumas coisas. Primeira coisa, depende das cargas. Depende diretamente das cargas. Quanto maior a carga, maior a força. Ele percebeu também que dependia da distância entre as cargas. Só que, diferentemente das cargas, que quanto maior a carga, maior a força, ele percebeu que quanto maior a distância, menor a força, e faz muito sentido, porque se a gente afasta as coisas umas das outras, a capacidade de influenciar é menor, né? Isso vale até para as nossas relações sociais. Se eu me afasto de alguém, fica mais difícil dessa pessoa me influenciar. A mesma coisa acontece com a força elétrica. E a última coisa que ele percebeu é que depende do meio. O meio, ele nada mais é do que o ambiente ao qual as cargas estão, né? O ambiente, o local, se é o ar, se é a água, se é o vácuo, se é o vidro. Isto representa o meio ao qual as cargas estão colocadas. Então, no final das contas, a gente pode criar uma relação matemática, né? Eu vou chamar essa carga aqui de carga A. Tem outra carga aqui, eu vou colocar negativa para elas ficarem se atraindo. Vou chamar de carga B. Aqui nós temos a distância entre as cargas, né? Deixa eu colocar aqui as setinhas representando a atração, só para a gente não esquecer. Tá aqui
as forças, né? Eu vou chamar isso aqui de F, aqui de F'. Bom, primeira coisa, né, que a gente precisa lembrar. O módulo da força F é exatamente igual ao módulo da força F'. E quem fala isso não é Coulomb, é a terceira lei de Newton. A força que A aplica em B é a força que B aplica em A, né? Isso aí a gente já sabe. Então eu vou chamar simplesmente essa força de F. E essa força ela vai ser igual a... Bom, depende das cargas. Então, ela é proporcional à carga A, módulo da carga A, vezes o módulo da carga B. Isso porque quando a gente aumenta as cargas, a força aumenta. Como ela é inversamente proporcional à distância, é sobre a distância. E Coulomb percebeu que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E vai ter aqui uma constante de proporcionalidade, K, que é conhecida como constante eletrostática ou constante de Coulomb, que é o que vai representar o meio ao qual as cargas estão colocadas. E tem um valor interessante. Se por acaso essas cargas estiverem no vácuo, a gente chama o K simplesmente de K0, e o valor dele vai ser 9 vezes 10 elevado à nona. E a unidade é newtons, metros cúbicos, metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Esse é o valor de K, da constante eletrostática. Interessante, outra coisa que é interessante. A gente percebe que aqui já existem as unidades, né? Metro quadrado porque a distância está elevada ao quadrado. Coulomb ao quadrado porque cada carga dessa, a unidade é Coulomb. Quando eu multiplico Coulomb vezes Coulomb, vai ser Coulomb ao quadrado. E Newton porque quando a gente simplificar o metro quadrado com o metro quadrado, o Coulomb ao quadrado com o Coulomb ao quadrado, vai sobrar Newton, que é a unidade de força. E assim nós definimos o que é a força elétrica e como que a gente faz para calcular. Uma última coisa que a gente pode falar sobre a força elétrica é o gráfico que vai relacionar a força e a distância. Esse gráfico, ele sempre vai ter o mesmo formato, independentemente das cargas. Se a gente colocar aqui no eixo Y a força, aqui a distância, ele vai ter sempre o mesmo formato. Além disso, ele vai ter uma característica bem interessante, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Digamos que a gente tenha essa distância aqui, D. Temos aqui essa distância D. E aqui vai ser a força equivalente a DF. Se eu dobrar a distância, no caso eu vou ter a distância aqui, 2D. A força equivalente a 2D não é igual a F sobre 2, mas é igual a F sobre 4. Porque quando você dobra a distância, a força é diminuída 4 vezes. E se por acaso você diminuir a distância, colocar aqui, por exemplo, D sobre 2, a força equivalente a D sobre 2 não é igual a 2F, é igual a 4 vezes a força. Porque quando a gente diminui a distância na metade, a força vai aumentar 4 vezes. É a relação que existe entre a distância e a força. É sempre relação ao inverso do quadrado. Dobrei a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força vai diminuir 9 vezes, porque o quadrado de 3 é 9. E assim vai continuar em relação aos outros números. Se eu, por exemplo, quadruplicar a distância, a força vai diminuir 16 vezes. E assim vai. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre a força elétrica. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo. Deixe seu like
e até o nosso próximo encontro. Valeu!